só que você vai ficar de pé comigo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 15, capítulo de número 16, versículo de número 15. Salve os irmãos com o Pai do Senhor mais uma vez. Amém. Eu venho com grande expectativa sobre o que Deus vai falar aos nossos corações, porque eu vou ministrar à igreja hoje aquilo que o Senhor tem falado fortemente. E às vezes a gente fala que Deus falou, a gente ouviu, a gente aprendeu, mas quando eu digo que Deus tem falado fortemente ao meu coração nessa semana, é como aqueles ensinamentos que a gente guarda para o resto da vida. O que eu ministro hoje à igreja é aquilo que o Senhor tem dado ao meu ministério. É um alimento sólido, é um alimento de força, e é um alimento que, se nós conseguirmos discernir a palavra de Deus aqui hoje, nós sairemos daqui mais capacitados pelo poder do Evangelho de Cristo. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vocês? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor? Muitas das vezes nós entramos num culto como esse, imaginando que a obra missionária cabe somente à equipe de evangelistas do altar, a pastora, aqueles que recebem a unção, existe uma cerimônia, os obreiros oram. Mas eu realmente quero que você entenda aqui hoje que você é um missionário. Eu não estou falando isso porque é bonito o pregador falar. Estou falando isso porque essa é a realidade segundo a palavra de Deus. Só que talvez nesse momento você ainda não entendeu que você é um missionário. Nessa noite eu vou ministrar sobre a vida de um homem que ele foi entender a obra missionária na vida dele depois de anos e anos, irmão. Já tinham se passado décadas quando ele compreendeu que tudo que ele tinha vivido era missões para a salvação de outras vidas. Nós sabemos que a nossa vida não se resume ao tempo. A gente não dorme aqui, a gente não acorda aqui, a gente não mora aqui. O missionário, ele tem uma vida. E o primeiro cenário aonde o missionário vai estar, e talvez o maior dos campos de batalha de um missionário, é o seu lar. A sua casa, a sua família, seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. O missionário, ele trabalha. Você trabalha. E lá também é um dos campos de batalha onde nós estamos fazendo missões. O missionário, ele tem diversos campos aonde ele vai estar. E nesses campos, todos os dias, o missionário vai enfrentar uma batalha. A palavra de Deus vai nos falar de um homem, e eu aprendi algo muito interessante ao longo da ministração e vou partilhar isso com vocês. A palavra de Deus vai nos falar de um jovem de 17 anos. O seu lar não era um lar comum, era um lar disfuncional, porque o seu pai tinha 4 esposas e ele tinha muitos irmãos. Ele era o fruto do grande amor. A mãe dele era o grande amor do seu pai. E a Bíblia diz que por isso o seu pai, de forma errada, o amava mais do que os outros irmãos. Isso fazia com que ele não fosse aceito. Isso fazia com que ele fosse julgado, com que ele fosse invejado. E esse jovem de apenas 17 anos, ele vai ter sonhos que Deus estava lhe dando. E um dia, não é assim, quando a gente tem um sonho, uma expectativa, quando a gente tem um propósito grande, quando a gente decide algo bom na nossa vida, o que a gente quer fazer? É partilhar com os da nossa casa. A palavra de Deus vai dizer que esse jovem vinha de um lar poligâmico. A monogamia é um homem e uma mulher. Mas a poligamia é quando um homem tem mais de uma esposa. Esse jovem tinha uma mãe que faleceu quando seu irmão mais novo nasceu e 3 madrastas. Ele era invejado, e quando ele decide partilhar o sonho que Deus havia lhe dado, irmã Wanda, ele senta na mesa com a expectativa de que aqueles que estão do meu lado vão torcer também por
fato, Priscila? Vamos começar a questionar ele. O que você está querendo dizer? Quem você acha que é? A própria família vai começar a tentar sepultar os sonhos que Deus estava dando para aquele jovem. E agora, como se já não bastasse, já vão ser invejado, ser humilhado, ele vai começar a ser boicotado. A Bíblia diz que todas as vezes que ele entrava em casa, os irmãos não conseguiam falar com ele. Ele entrava por uma porta e 10 irmãos saíam por outra. Eu quero muito que você comece a entrar na realidade desse jovem. Esse jovem vai enfrentar uma grande luta dentro do seu lar. E a essa altura, alguns já entenderam que nós estamos falando de José. José foi um jovem que teve uma jornada extraordinária. Rejeitado pelos irmãos, amado pelo pai. Um dia os seus irmãos estão trabalhando e o pai vai lhe dizer: José, vai lá, vê se os seus irmãos precisam de algo, e como um bom filho ele vai. A Bíblia diz que ele tem que caminhar uma distância ainda maior, porque onde os irmãos deveriam estar, eles não estavam. E ele começa a procurar, ele se perde, até que ele vê os irmãos de longe. E quando ele avista os irmãos de longe, os irmãos falam: lá vem o sonhador. Tomemos e matemos a José. Mas um dos irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Rubem vai dizer: não vamos matar a José, peguem e joguem ele no fundo de um poço. Agora aquele moço vai ser pego não por inimigos, irmão, não por pessoas de longe, não por pessoas estranhas, mas agora ele vai ser pego por aqueles que dividiam o mesmo telhado que ele. Agora ele vai ser lançado no fundo do poço por aqueles que dividiam o mesmo sangue que ele. Agora ele vai ser traído por aqueles que estavam debaixo da mesma promessa que ele, porque todos eram geração de Abraão. A Bíblia vai dizer que eles lançam José no fundo do poço. E mais à frente, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer assim, que enquanto o texto diz que José no fundo do poço, eles vão se assentar e vão começar a comer pão e vinho. Existe alguém lá no fundo do poço e existe alguém aqui em cima sentado em uma mesa, comendo pão e fazendo planos contra a vida de um missionário. Meu Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, que José implorava. O Novo Testamento vai dizer que ele implorava enquanto os irmãos comiam pão. Rubem não está, que era quem decidiu poupar a vida dele. E então Judá vai dar uma ideia: vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo como escravo. Já não era suficiente? Humilhado, rejeitado, boicotado, traído, abandonado. Agora vão tirar o valor daquele homem. A Bíblia vai dizer que por 20 moedas de prata, José é vendido a mercadores do deserto. Ele é levado agora ao Egito. Quando chega ao Egito, José é um jovem de 17 anos. Entenda isso. Eu não estou falando de um homem, de um pai de família, de alguém maduro. Eu estou falando de um menino. Quando ele chega ao Egito, a Bíblia vai dizer que Potifar compra José. E vai dizer a Bíblia que tudo quanto José colocava a sua mão era abençoado. A Bíblia diz que Potifar percebe que Deus estava com José. E por isso Potifar diz: tome a minha casa e gerencie tudo. E a Bíblia diz que a única coisa que Potifar sabia dentro daquela casa era da comida que ele comia.
Dalila pediu. Uma semana inteira, um mês inteiro, meses foram se passando, até que um dia a Bíblia diz que ele é tomado de uma impaciência e ele conta. E a mesma palavra vai dizer que todos os dias a mulher de Potifar tentava a José. E até agora eu acredito que você também não está vendo nada missionário. A gente está vendo um moço sofrendo. Não se ache capaz de brincar com o pecado. A palavra de Deus vai dizer que José se afasta daquela mulher. Entenda uma coisa, não era uma relação igualitária, um homem e uma mulher, era uma patroa e um escravo. Ele não era empregado, ele era escravo daquela mulher. Ele era um jovem, ele estava no auge dos seus hormônios, ele estava no auge da autoafirmação psicológica. Se ele tinha amigos naquela casa, ou os escravos, todos eles falariam para ele: você é bobo. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele moço se mantém fiel a Deus e ao seu patrão. Até que um dia ele entra na casa e diz a Bíblia que a casa estava vazia. Ele foi trabalhar, só estava aquela mulher. Ela segura nele depois de meses e ela vai dizer: deita-te comigo. E ele corra no pecado, missionário. A palavra de Deus diz que o pecado jaz à porta. Não brinque com o pecado, fuja do pecado. E agora novamente, aquele jovem, por ser justo e fugir daquela mulher, ela fala: então tá bom, socorro, José entrou aqui e tentou estar comigo. Olhem as vestes dele. E depois que ela conta para todos os empregados da casa, a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher guarda a roupa de José no seu leito até o final do dia. E quando o seu marido chega, ela diz: José esteve aqui e tentou estar comigo à força. E agora aquele jovem que no seu lar foi abandonado, que no seu lar, e entenda nisso, irmãos, José tinha uma túnica que o pai lhe deu porque ele amava. Aquela túnica de honra se transformou em uma túnica de vergonha, porque quando os seus irmãos o vendem, eles pegam a túnica, matam o animal, mancham ela de sangue, e eles não têm cara ir até o pai. Eles mandam alguém levar a túnica e dizer: o Senhor conhece essa túnica, por acaso de teu filho José? A Bíblia diz que Jacó chorou, 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 e todos os seus filhos, mentirosos, traidores, a Bíblia diz que eles se levantam para consolar Jacó do mal que eles fizeram. Meu Deus. A trajetória de um missionário é essa. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é todo mundo, Ana Paula, saindo da sua casa indo para a África, não é. Nós estamos fazendo missões, irmã Camila, quando nós levantamos pela manhã e estamos vivendo uma vida com o Senhor. A sua vida, irmã Ana, a sua vida, Ramon, a sua vida, irmão Marcos, é missão com Deus. E lá na frente nós estamos cumprindo o propósito disso. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que José agora vai ser lançado na prisão. Ele foi traído em casa. Ele foi traído no trabalho por fazer o que era certo. E agora ele vai ser colocado na prisão. A palavra de Deus vai dizer que ele era tão abençoado que o chefe da prisão vai entregar tudo nas mãos de José. José agora vai ser responsável por todos os presos daquela prisão. E agora o padeiro e o copeiro de Faraó vão para lá. Todos os dias José os alimentava. Mas a Bíblia diz que em determinada manhã, em certa manhã, quando José foi levar alimento para eles, eles estavam tristes. Ele disse: por quê? Vocês estão tão tristes. E eles vão dizer: nós tivemos sonhos na mesma noite, mas não conseguimos entender. E ele disse: não está nada encoberto diante de Deus, contem a mim. E quando agora eles vão contar o sonho a José, José vai dizer ao copeiro: em 3 dias você estará novamente diante de Faraó e será exaltado. Mas você, padeiro, dentro de 3 dias será levantado
e humilhado diante de Faraó. Os 3 dias se passaram. E quando José termina de dar a interpretação dos sonhos, ele fala: a única coisa que eu lhe peço, copeiro, não se esqueça de mim. Eu fui abandonado pela minha família. Eu estou nessa prisão injustamente. Então, quando você estiver diante do Faraó, lembre-se de mim. 3 dias se passaram. Faraó fez aniversário, fez um grande banquete. Naquele banquete ele chama o copeiro e o honra e o coloca de volta ali na sua presença. E naquele mesmo banquete ele pega o padeiro e o padeiro é enforcado na presença de todos os convidados. E agora o missionário com seus amigos, ele vai ser lembrado. Não, 2 anos se passam sem que aquele copeiro se lembre de José na prisão. O missionário foi rejeitado pela família. O missionário enfrentou uma grande provação no seu ambiente de trabalho. O missionário perdeu o seu valor e foi feito escravo. O missionário agora está esquecido em uma prisão. E eu te pergunto até agora: o missionário fez algo mal, igreja? Vou perguntar: o missionário fez algo mal, igreja? Não. José tinha 17 anos quando vai ser lançado no fundo do poço. Por 13 anos, José vai passar por tudo isso que eu estou te falando. Até que um dia Faraó vai sonhar. E quando Faraó vai sonhar, a Bíblia diz que ele chama todos os sábios adivinhos do Egito. Mas ninguém pode interpretar o sonho. E então, irmão, aquele amigo, gente boa, 2 anos depois, ele fala: então, Faraó, quando eu estava preso, e ele vai relatar a Faraó o que aconteceu com ele, José e o padeiro. Faraó vai mandar trazer a José. E quando José vem, Faraó lhe conta o sonho. Ele diz: então, Faraó, o Senhor te deu 2 sonhos, os 2 com o mesmo significado, porque é urgente o que Deus lhe tem falado. 7 anos de bonança virão sobre o Egito. Tamanha fartura acometerá essa terra. Mas depois desses 7 anos virão 7 anos de fome. E o Senhor está mandando. E eu me lembrei, enquanto eu li a palavra, de Ramã. Quando o rei chama e diz: eu preciso honrar um homem. E qual ideia que você me dá? E Ramã, que queria matar os judeus, ele vai falar: então, pega um cavalo bem bonito, um cavalo que o Senhor usa. Pega uma roupa bem bonita, porque Ramã achou que estava falando dele. Então tudo que ele queria, ele começa a dizer ao rei para fazer ao louco, pensando que era ele. Mas quando ele dá uma ideia excelente ao rei, ele fala: então tudo que você mandou falar, mandou fazer, e você falou que é para me mandar um representante digno meu, vai você mesmo e faça mais do que eu. Meu Deus. Aleluia. José era um moço humilde, mas agora na bola ele já tinha 30 anos. 13 anos se passaram entre rejeição, abandono, escravidão, traição e prisão. 13 anos, Yuri, se passaram. Está no modo vivo, irmãos. Eu mesma coloquei antes de começar a pregar. A palavra de Deus vai dizer que Faraó olha para José e fala: não há homem no Egito que possa fazer tal coisa além de ti. A partir de hoje, José, não haverá homem maior do que tu no Egito. Somente eu no meu trono. E a partir de hoje, tudo o que disseres sobre essa terra acontecerá. A Bíblia diz que Faraó pega carnes, Faraó pega vestes, Faraó vai com José pelo Egito. E José agora se torna o governador do Egito. E então, ok, o missionário recebeu sua vitória. Mas o que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana para falar à igreja é que nosso maior campo de missões é a nossa família. Entenda uma coisa: 7 anos de fartura vão se passar e José arrecadando alimento. A fome vai começar, 2 anos de fome, 9 anos
José como governador do Egito. E será que alguém já se questionou, pastor André, que José poderia ter procurado a casa de seu pai em algum desses dias, durante 9 anos? Mas ele não faz isso. Efraim e Manassés, o Senhor me fez esquecer da minha aflição e da casa de meu pai. Mas o primeiro e maior campo de missão da nossa vida é a nossa casa. E agora o Senhor grita do céu: José, você não vai voltar lá? Então agora eu envio eles até vós. A palavra de Deus vai dizer que a fome chega em Canaã, e Jacó vai dizer aos seus filhos: nós não podemos morrer de fome, descei ao Egito. Porque, entenda, José não salvou somente o Egito, José salvou o mundo com a provisão que ele arrecadou durante 7 anos. Chegou uma hora que as pessoas compravam com dinheiro comida. Durante os 7 anos acabou o dinheiro, começaram a dar o gado. No ano seguinte já não tinha mais gado para poder pagar pelo alimento, pelo trigo, pelos grãos. Eles começaram a dar as terras, e Faraó se tornou o dono de todas as terras do Egito. E as pessoas começaram a falar: agora nós não temos mais terra, agora nós seremos servos de Faraó. E agora Jacó vai dizer: desceu ao Egito. E agora nós vamos ver 10 irmãos descendo ao Egito. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam ao Egito, eles não conhecem. José agora já não é mais um menino de 17 anos, é um homem sofrido. Ele está diferente, mas ele conhece os seus irmãos. E quando agora ele vê os seus irmãos, ele começa a perguntar: vocês não são espias? O que vocês estão fazendo aqui? E eles vão dizer: não, nós somos filhos de Jacó. O nosso pai, ele tem um acampamento em Canaã. Nós temos um irmão mais novo, Benjamim, e nós temos um irmão que está morto. Então José vai dizer: então tá bom, eu não acredito que vocês não são espias. Subam à casa do pai de vocês, tragam o Benjamim, e até lá Simeão fica aqui comigo. Eles não subir preocupados, porque Jacó não tinha condição de perder o segundo filho mais amado, o filho de Raquel. José e Benjamim eram os filhos do grande amor de Jacó. Quando eles chegam a Jacó e falam: pai, nós precisamos voltar para poder ter alimento, mas Benjamim tem que ir conosco. Jacó fala: não, porque se acontecer algo no meio do caminho, eu não aguento perder Benjamim, a minha alma será despedaçada. Os dias vão se passando, os dias vão se passando, a fome vai apertando, e aí vai chegar Rubem, vai chegar Simeão e vão dizer: pai, se nós não voltarmos com ele, nós abrimos mão dos nossos filhos, os nossos filhos podem morrer. Mas nós damos a nossa palavra de que nós voltaremos com Benjamim. Judá vai dizer: eu serei fiador da vida do meu irmão, ele voltará. Então Jacó fala: vai e traz alimento, senão nós morreremos. E agora eles vão descer novamente ao Egito. Quando eles chegam lá, a palavra de Deus vai dizer que quando José vê Benjamim, ele se esconde e ele chora. Porque foram 13 anos, irmãos, entendam isso. Muitas das vezes reclamamos de uma provação de 13 dias, 13 meses, mas José sofreu por 13 anos. Não houve amigo, não houve irmão, não houve patrão, não houve um fiel ao lado de José. Houve Deus em cada um dos dias, por todos os meses, durante todos os anos. A Bíblia diz que ele se esconde e chora, Marcelo. Limpa as lágrimas, volta e fala: preparem a mesa, levem eles até a minha casa. E eles falam: ele vai acusar a gente, porque estão levando a gente para sentar na mesa. A Bíblia diz que quando ele está à mesa, ele vai servir os seus irmãos. Novamente ele não aguenta, levanta correndo da mesa, se esconde numa recâmara e ele chora. José vai colocar um copo, o seu copo da mesa, um copo de prata, se não me engano. Ele vai mandar que os seus criados coloquem um copo na bolsa de Benjamim. E ele fala: despede eles, mas coloca o copo. No meio do caminho, José deixa eles ir e fala: agora vocês vão atrás. E eles falam: cadê o copo? Não está com a gente, nós não pegamos nada. E se tiver um de nós, o que
que estiver com o corpo vai ficar e vai servir como escravo pelo resto da vida. Eles começam a abrir a bolsa do irmão mais velho até o menor. E quando abrem, a bolsa de Benjamim chegou, o filho amado do pai. Lá estava o copo. Aqueles irmãos que lá atrás comiam e bebiam, enquanto maquinavam matar o outro irmão, agora eles começam a chorar e rasgar as suas vestes. Eles imploram para deixar outro irmão, mas não deixar Benjamim. A Bíblia diz que eles vão descer ao Egito e vão implorar a José: pelo amor de Deus, o meu pai não pode perder outro filho. Fique um de nós, fique dois de nós, mas Benjamim precisa voltar para casa. E quando José agora começa a ver o desespero dos seus irmãos, ele não aguenta. A Bíblia diz que o choro de José é tão alto, mas tão alto, que na casa de Faraó pôde-se ouvir. Todos os criados que estavam do lado de fora começaram a ouvir. Ele vai dizer: sou eu, José, o vosso irmão. Aqueles homens ficaram pasmos. Imagine, eles eram uns algozes. Foi as mãos deles, Ana Paula, que provavelmente cavaram o poço onde José foi lançado. Há muito tempo, já viu quando acontece algo na nossa vida que a gente quer virar a página e nunca mais pensar que aquilo aconteceu? 22 anos se passaram entre o dia em que eles jogaram José no fundo do poço e o dia em que José se apresenta a eles como governador do Egito. 22 anos, Igor. Todos os dias eles chegando para Jacó e falando: triste, né? Nós também estamos sofrendo pela perda do nosso irmão José. 22 anos aqueles homens mentindo para si mesmos. 22 anos aqueles homens sustentando uma mentira. Entendamos, sustentar uma mentira sozinho é fácil, mas sustentar uma mentira em 10, pastor André, eles fizeram uma malabarismo. Mas a palavra de Deus diz que José agora vai dizer: sou eu, vosso irmão. E eles ficam perplexos. E antes de que eles falem qualquer coisa, José vai dizer: não se assustem, porque era Deus desde o início me mandando para cá, porque por causa da minha vida o mundo foi salvo da fome. 22 anos e hoje, para José entender o propósito missionário daquele dia, quando ele jovenzinho foi lançado no fundo do poço. José não entendia que ele estava indo para a salvação do mundo. José não sabia, talvez se alguém dissesse: você vai passar uma provação, mas é porque lá na frente é uma grande vitória. Não, José estava sozinho, passando pelo vale da sombra da morte, que durou nada mais, nada menos do que 13 anos. A palavra de Deus vai dizer que Cristo é o maior missionário. E assim como Cristo, nós também somos missionários. E o missionário tem que se parecer com o seu Senhor. E agora eu te conto algo muito interessante. Não há ninguém, pastor André, na Bíblia. Eu vou explicar para vocês algo. Sabe o que é um tipo? Um tipo é alguém que tem muita semelhança com outra pessoa. Tem muita característica igual a outra pessoa. E não há tipo maior na Bíblia Jesus como José. Eu não entendo, evangelista Amanda, e eu começo a lhe contar agora qual é a característica de José pela qual Jesus se revelou no livro de Gênesis. José era filho amado de seu pai e Jesus também era filho amado de Deus Pai. José foi odiado pelos seus irmãos e Jesus Cristo também foi odiado pelos seus irmãos. João capítulo 15, versículo de número 24. José foi enviado a seus irmãos pelo Pai e Jesus Cristo também foi enviado ao mundo pelas mãos de Deus Pai. José foi vendido por 20 ciclos de prata e Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. José foi tentado e venceu. Jesus Cristo também foi tentado e venceu. José foi preso e esteve entre dois criminosos. Um foi salvo e outro condenado. Jesus Cristo foi crucificado e esteve entre dois ladrões. Um foi salvo e o outro condenado. Aleluia! José
Jesus Cristo foi enviado ao mundo por Deus para nos trazer a vida e vida com abundância. José sustentou a todos com pão. E Jesus Cristo é o pão da vida que sustenta o mundo inteiro. Glória a Deus. No início da história a gente não consegue ver a obra missionária. Mas 22 anos depois, nós vamos entender que José estava vivendo missões. Imagina se aquele jovem não tivesse sido jogado no fundo do poço, vendido como escravo, acusado injustamente por uma mulher, indo para uma prisão. O mundo teria parecido de fome. A fome era certa, ela viria. José nascendo ou não, ela viria. José estando lá ou não, ela viria. Mas Deus levanta missionários para que no dia da fome haja pão na mesa do justo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é você colocar sua mala debaixo do braço e dizer: estou indo para a África, estou indo para o Pernambuco, estou indo para Caragola. Não, é você se levantar e, assim como José, ser fiel a Deus todos os dias, porque lá na frente você entenderá o propósito que se cumpriu no dia de hoje. Não adianta salvar o mundo se não fizer conserto com a casa de teu pai. Não adianta José salvar o Egito se não resolver as pendências com a casa de teu pai. Não adianta José salvar as nações vizinhas se não olhar no olho do teu algoz e dizer: não era você, era o meu Deus que estava me preparando para o que eu ia viver. A Bíblia diz que ele não deixa os seus irmãos falar. A Bíblia vai dizer que ele começa a dizer: foi Deus me enviando a este lugar. Os irmãos vão chorar. E ele vai dizer: pelo amor de Deus, eu preciso ver o meu pai. E agora aquela mentira. Porque tem um missionário e tem um não missionário. E a carapuça do não missionário ela caiu. Nós temos dois personagens que podemos ser: o missionário sofredor, que no final foi exaltado, mas enfrentou uma prova. E tem aqueles que não enfrentaram prova não, Yuri. José era uma pedra no sapato deles. O que eles fizeram? Tiraram o sapato, tacaram a pedra longe e vida que segue. Agora é o caminho assim. Por 22 anos aqueles homens se viram livres daquele jovem que os incomodava. Mas 22 anos depois, agora eles têm que subir novamente a Canaã e dizer para Jacó: então, pai, sabe essa história que nós sustentamos juntos por 22 anos? Sabe 22 anos atrás, quando nós pegamos uma veste, sujamos ela de sangue e apresentamos, e a Bíblia diz que o Senhor chorou por dias, não aceitou o consolo de nenhum de nós, chorou sozinho por dias. Então, pai, é a culpa nossa, porque Deus não deixa o injusto sem a sua recompensa. Não há mentira, igreja, que não venha à luz de Jesus Cristo e seja exposta diante do mundo. Imagina, irmão, Wanda ter que dizer isso para o pai. Pegamos o nosso irmão, lançamos ele no fundo do poço. Como que Jacó ia entender que do nada o filho dele some? 22 anos depois aparece como o segundo maior homem do Egito. Seria muito linda essa história, né? Foi arrebatado para o céu e já voltou chefiando o mundo. Não, pai. Nós queríamos matá-lo, mas pensamos bem e lucramos com a vida dele. Vendemos o nosso irmão. Aqueles que investem contra a sua vida, aqueles que investem contra o teu chamado, aqueles que dizem: lá vem a sonhadora, lá vem o sonhador, lá vem aquele que me incomoda porque é diferente. Se você ler o primeiro versículo, se eu não me engano, do capítulo de número 40, se eu não me engano, vai dizer assim: que José contava ao pai tudo o que os irmãos faziam de mal. Tem como não incomodar? Mas a Bíblia diz: ou você é sal da terra, ou você é
jorra fonte amarga ou jorra água doce. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Se levantaram contra ele, pastor. Eu não sei como que aquele moço não teve as suas emoções destruídas. Eu não sei como que aquele moço não teve a fé dele destruída. Eu não sei como que aquele moço conseguiu manter alguma expectativa ou fidelidade. E por isso eu entendo que ele foi levantado com o único e exclusivo propósito de mostrar para mim e para você que é capaz sim de ser fiel na tribulação e alcançar a coroa da vida com Jesus. Os seus inimigos. Não é por isso, nós não estamos aqui porque a gente quer que os nossos inimigos caiam numa vala e sejam envergonhados. Mas se você for lá no fórum e apresentar uma causa diante do juiz, ele vai te dar justiça. É isso, a lei te dará justiça. E pode o nosso Deus ser inferior aos homens que são falhos e pecadores? O Senhor também. E aí eu faço uma ressalva, porque eu digo nessa noite, tu és missionário e Deus irá exercer justiça sobre a tua causa. Mas eu digo também que muitas das vezes nós, que estamos debaixo de uma promessa, filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó, e não somos pessoas no fundo do poço. Jesus é o leão da tribo de Judá. Vamos lá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Filho da promessa Judá, ele está lá na linhagem de Jesus. Mas ele também lançou pessoas no fundo do poço. Se tem algo que eu aprendi e eu faço questão de ensinar, porque é muito sério. O ungido de Deus, ele é responsabilidade de Deus. Ai de nós, ai de mim, ai de ti, ai daqueles pelas mãos as quais José foi lançado no fundo daquele poço. Não, Jacó não estava, Roberto, no fundo do poço, mas Deus estava lá. E o Novo Testamento diz que ele chorava, Alexandre. Ele chorava, ele implorava: meus irmãos, me tirem daqui. Ai daqueles pelos quais as mãos colocaram José no fundo do poço. É muito sério, igreja do Senhor. Tem gente que quer dar opinião sobre tudo. Tem gente que quer fazer questionamento sobre tudo. Tem gente que quer falar e fulano se acha, o sonho do fulano. Irmão, se ele é escolhido de Deus, Deus vai resolver com ele. Deus julgará a causa dele. Não cabe a nós julgar ninguém. Às vezes a gente acha demais. Às vezes a gente aumenta o peso da cruz de pessoas. Às vezes a gente torna a caminhada de pessoas mais difícil, sabe, Marcelo? José não vai parar por causa do que nós estamos fazendo. Mas Deus irá nos julgar por aqueles que tornaram a caminhada de José mais dolorosa. Entenda isso. Você não vai parar, eu não vou parar, a pastora não vai parar, os evangelistas não vão parar por causa daqueles que lhe jogam no fundo do poço, por causa daqueles que lhe retiram como valor e lhe vendem como escravo. Não iremos parar. Mas Deus trará conta àqueles pelos quais José foi humilhado. Deus irá, e eu preciso dizer. Tem gente que fala que não pode falar, eu vou falar. Tem gente que está tornando a cruz de outras pessoas mais pesada. Tem gente, Dani, que entra no nosso caminho só para fazer isso aqui, ó. Colocar bem na nossa frente, na expectativa de que vai cair, vai tropeçar, vai chorar. Não pensa. Não pensa que existe uma família, que existe um ministério, que existe um propósito. Que José não teve sonho de barriga cheia. Sabe o sonho de José que lá na frente eu não disse, lá atrás eu não disse? Aonde ele via os molhos dos irmãos se prostrando diante dele, aonde ele via o sol, a lua e 12 estrelas se prostrando diante dele. O sonho que o próprio pai disse: que é isso, menino? Está dizendo que eu e tua mãe também vamos nos prostrar diante de ti? Sabe esse sonho? 22 anos depois da história de Deus, porque quando
irão se cumprir. Tem gente que faz a gente chorar, pastor André. Tem gente que faz a gente entrar na porta, fechar a porta do quarto e chorar. Tem gente que faz a gente pegar o celular e ligar para a primeira pessoa que a gente conhece, chorando sem saber o que vai falar. Porque não entendem que são sonhos de Deus. É muito bom a gente dizer que é aguilhão de Deus, mas isso não nos dá direito de ferir o aguilhão sobre o nosso mundo. É muito bom eu me ver como a menina dos olhos de Deus, mas esse não pode ferir a esse não pode julgar a esse não pode condenar a esse. 22 anos se passaram. E agora eles têm que contar a verdade para o pai. Jacó desce ao Egito. E a Bíblia diz que quando ele vê José, ele abraça José. E José chora, mas chora. E não para de chorar nos ombros do pai. E o pai disse: agora eu já posso morrer, porque eu vi o seu rosto, meu filho. Vocês entendem a destruição no coração daquele pai que aqueles homens fizeram? A destruição dentro daquela família. Pessoas, pastor André, não estão entendendo o grau, o tamanho da destruição que estão causando. Por causa de inveja, por causa de ambição, por causa de capa bonita, Marcelo. Pessoas não estão entendendo o tamanho do mal que estão fazendo. Mas entenda, o Senhor nos julgará. E o julgamento, o pastor André sempre ensinou isso e eu acho isso fantástico. Por que eu e você não seremos julgados no juízo final? Porque quando a última trombeta soar, o julgamento vai acontecer. O que está na esquerda subiu, o da direita não. Absolvido, condenado. Tenhamos misericórdia. Alguns de nós não têm misericórdia nem das próprias lideranças. Quem dirá das nossas crianças? Não tem misericórdia nem daquele que tem autoridade. Quem dirá daquele que acabou de chegar, ferido, machucado, abandonado? José hoje pode ser um escravo, mas entenda, em breve a provisão virá das mãos de José. Meu Deus! Podemos ganhar o mundo, mas Deus não abre mão de que ganhemos a nossa casa. Jacó vai vir, e por, se eu não me engano, 21 anos, ele vai habitar com José. A caravana que vem de Canaã para o Egito são 75 pessoas. Seus irmãos, seus sobrinhos. E por 21 anos Jacó vai estar com seus filhos no Egito. E no final de sua vida, Jacó chama todos os seus filhos e vai lhe dar uma bênção. E no final do livro de Gênesis nós vamos ver Jacó dizendo a José assim: tu és como ramos plantados junto às fontes, o qual estende os seus galhos para fora do mundo. O missionário raiz, ele não guarda frutos só para dentro, não. Ele é levantado para abençoar também aqueles que estão fora. Tira da sua cabeça que missionário é aquele que tem o microfone na mão. Você é missionário, Fabiano. A sua história está sendo escrita por Deus. Eu não sei se vai passar 1, 2, 10, 20 anos. Mas lá na frente, assim como José disse, era Deus que estava fazendo passar por tudo para a preservação da vida na terra. Você é um instrumento de Deus para preservar a vida na terra. Não se trate como qualquer pessoa. Ai, sou um jovem de igreja. Ai, eu vou na igreja, mas assim, eu não tenho chamada, eu não toco, eu não canto, eu não. Para com isso, porque assim você não está agradando a Deus. Irmão Marco, na direção daquele caminhão, o senhor é um missionário. Glória! Josué Luiz é um missionário todo dia quando você levanta e caminha para cada uma das obras. Daniel, naquela loja você é uma missionária. Tiago, na oficina mecânica, você é um missionário. Entendamos isso. A aprovação é carrancuda. A
nós entenderemos. Não era o teu pai, não era o teu irmão que estava te ferindo, não foram os teus irmãos que te lançaram no fundo do poço, não foi o mercador que te comprou e te vendeu como escravo, não eram as pessoas querendo te fazer mal, era a mão de Deus te levando para o lugar aonde você devia estar. Se você entender que é a mão de Deus que está te guiando para o momento certo, no lugar certo e na hora certa, você vai entender que é muito mais leve, irmã Camila. Eu falo isso como alguém, pastor André, que aprendeu isso ao longo dessa semana. A minha cruz ficou mais leve. Eu chorei depois que eu aprendi isso. Eu vivi momentos tão difíceis que eu entrei no quarto da minha casa e eu chorei. Essa semana eu chorei. Chorei e falei, Deus, por quê? Por que as pessoas fazem tanto mal a gente? Por que as pessoas pegam coisas desse tamanho e transformam desse jeito e tacam em cima da gente para tentar destruir a nossa família, o nosso ministério? Mas a minha cruz estava pesada. Ela diminuiu 80% do peso quando eu entendi que é Deus e não pessoas. Não são pessoas. Deus não entregou José Luiz a nenhum homem que não foi provado grande responsabilidade. O libertador do Egito viveu 40 anos no deserto, até que um dia ele vai encontrar a presença de Deus numa sarça que pegava fogo e não se consumia. Jesus, o nosso Jesus, perseguido, traído, abandonado, ferido, humilhado, mas na sua humilhação e na sua morte ele conquistou a nossa salvação. Paulo, para dizer lá na frente, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está guardada a coroa da vida com o Senhor justo juiz que dará naquele grande dia, juntamente com os santos. Quarentenas de açoites, rejeição, pastor André, levantes, abandono, problema financeiro. E às vezes eu me alegro por isso, porque o tamanho das nossas provações revela o tamanho da nossa chamada. Se está doendo, se está pesado, fica perto de mim, porque amanhã depois eu vou no Egito e eu quero sentar ali para poder chegar lá e falar, então, libera um pouquinho aí do silêncio para me levar para casa. Eu estou chorando, evangelista amado. Eu tenho sido vítima de rejeição. Eu tenho enfrentado tentações todos os dias na casa de Potifar. Eu estou esquecido há 2 anos dentro de uma prisão. Irmão, não desista, porque em breve o rei te chamará. A Bíblia diz que Faraó trocou as vestes de José e colocou, não foi um anel novo no dedo de José, é porque eu a minha aliança esqueci em casa, estava na casa da pastora. Ele fez isso, põe no meu dedo. Ele pegou a aliança dele, o Faraó, e colocou nas mãos de José. As pessoas não vão poder te julgar, sabe por quê? Não sou eu não, é Deus quem falou. O sonho é meu não, eu não quero mostrar muito, mas eu carrego a aliança de Deus sobre a minha vida. E é Deus quem está vivendo, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está movendo. Maravilha! Muito obrigado, um dedo um pouco grande, né? E olha que minha mão é grande. Oi, Marco. Deus te julgará pelas mentiras. E eu quero perguntar: tem José aqui hoje?